Fala aí, gente, eu sou o Ricardo e hoje eu tô aqui pra falar de mais um livro da Rainha do Crime. E dessa vez, um homem rico foi assassinado. São muitos suspeitos, muitas oportunidades, mas nenhuma motivação clara. Parece que nesse acontecimento não é só a casa que tem alguma coisa torta. Ficou curioso? Então segura firme na xícara, pois começa agora o Com Café. Eu estou falando de A Casa Torta, da Agatha Christie. Não tem como apresentar essa escritora de outra forma, a não ser com uma grande emoção, né? Porque Agatha Christie continua me deixando sem fôlego a cada livro novo que eu leio. Então, A Casa Torta não foi diferente, escrito lá em 1949 e muito, muito bem escrito, um livro muito bom. Mas sobre o que o livro vai falar? Bom, é sobre um assassinato. Mas vamos especificar isso ainda melhor. Bom, o livro já começa contando sobre o Charles e a Sofia, que eles se conheceram aí lá no Egito e acabaram gostando muito um do outro. Mas eles só vão acabar se encontrando novamente para se casar, desenvolver o relacionamento deles 2 anos após esse primeiro encontro. Na verdade, eles passaram uns bons dias lá como bons amigos. Bom, os 2 anos se passam e finalmente o Charles chega na Inglaterra, na região da Grande Londres, e já no momento que ele chega, ele já quer encontrar com a Sofia, então ele marca com ela. Esse acontecimento vai aí dar início aos primeiros fatos do nosso assassinato. Bom, o Charles chega e ele já manda um telegrama para a Sofia dizendo para encontrar ela no restaurante, mas quando os dois estão lá o clima fica um pouquinho meio estranho, mas eles começam a conversar. Só que aparentemente a Sofia não vai poder se casar com o Charles. E ali a gente já começa a entender o que aconteceu. Parece não, o avô da Sofia, o Aristides Leônides, ele acabou de falecer. Mas a Sofia não acredita que isso foi uma simples morte. Ela já começou a pensar no caso de um assassinato. E a gente vai descobrir que, na verdade, até a polícia acredita nisso. E a Sofia acaba dizendo para o Charles ir lá e dar uma olhada, investigar o que está acontecendo, porque parece que há uma crueldade dentro da casa, algo assim que ela fala para o Charles e deixa ele assim pensativo com essas palavras ou meias palavras que a Sofia acaba falando para ele. Bom, o Charles é filho do Sir Arthur Hayward, que é o comissário assistente da Scotland Yard. Então, e esse senhor, ele pensa que as pessoas devem ficar atentas, escutando. É desse jeito que a gente acaba resolvendo os crimes. E como que o Charles é filho desse comissário, não é difícil para ele se juntar com um inspetor, chefe Taverner, para ir lá desvendar o que aconteceu na casa. O Taverner já acha que a gente deve remexer tudo o que aconteceu para conseguir desvendar esse crime. E o Charles, que já se interessava antes pelo que o pai fazia, né, para Scotland Yard, mas nunca ele achou que ele ia se interessar dessa maneira quando tem alguém que ele ama envolvido no acontecimento. Uma coisa é certa, a Aristides Leônides era um velho astuto, muito inteligente, bom para os negócios e extremamente rico. Ele vivia numa mansão ali na região da Grande Londres e essa mansão vivia toda a família dele. Para que todos morassem lá, o senhor Leônides acabou dividindo a casa, como se a mansão fosse dividida em apartamentos, sabe? E cada família ficava com uma parte da casa. Então, aparentemente, todos tiveram a oportunidade de fazer alguma coisa. Senhor Leônides, então, quando eu falei homem rico, vocês já devem ter pensado nas conclusões de vocês, né? Um homem rico, então mataram ele por conta do dinheiro. Mas e se eu disser que eles ganhariam muito mais se o senhor Leônides continuasse vivo? E ainda tem uma história aí de um testamento que, se vocês lerem o livro, vão também ficar bem encucados com essa parte. Bom, o que mais choca nesse crime é que todo mundo tinha
a oportunidade, mas para os policiais e até para o próprio Charles não existia um motivo exato que fizesse com que eles quisessem cometer esse crime, pelo menos não aparentemente, né? Mas e o assassinato? Por que eles acham que foi um assassinato? Bom, o senhor Aristides Leônidas, ele tomava insulina. Então a esposa dele sempre aplicava as injeções de insulina porque ele precisava, né? Mas quando ela foi aplicar naquele dia a injeção de insulina, o que ela estava aplicando não era insulina, era eresina, um composto presente no colírio. E então alguém trocou os frascos e acabou colocando dentro de um frasco de insulina esse colírio à base de eresina, o que acabou ocasionando a morte do senhor Leônidas. Mas outro ponto que acabou deixando a polícia e também o próprio Charles intrigados é que o frasco usado pelo assassino em potencial foi jogado simplesmente na lixeira. Então por que o assassino não acabou levando o vidro com ele ou simplesmente não destruiu a prova do crime que poderia ligá-lo a esse assassinato? Então, vocês já devem agora estar tentando tirar suas próprias conclusões do que aconteceu. Mas são muitas perguntas ainda sem resposta, muitas oportunidades. Então, que tal se eu apresentar quem são os suspeitos, ou melhor, os personagens desse livro? Bom, a gente já conheceu o Charles, já conheceu o pai do Charles, o inspetor, mas a gente vai conhecer um pouco a família Leônidas. A gente tem a Sofia, que a gente já sabe, que é uma moça inteligente, super apaixonada pelo Charles, mas apesar do medo que ela sente, ela também é uma moça bem decidida. Outra personagem é a senhora Edith de Havilland, que é uma senhora que veio para casa e a gente não tem dúvidas de que ela realmente não gostava do velho Leônidas. Mas também a gente não pode dizer que ela não o amasse, ou quem sabe ela o amasse verdadeiramente. Outro personagem é o Philip Leônidas, que é o pai da Sofia, e ele é um homem frio feito aço por fora. Mas por dentro, as paixões dele, as emoções são avassaladoras e até as paixões dele podem ser homicidas. Então, fiquem atentos com esse homem. Outra pessoa é a Magda Leônidas. A Magda é a mãe da Sofia, a esposa do Philip. E ela é uma atriz. E essa mulher sim sabe representar vários papéis diferentes. Então também podemos ficar bem atentos. Roger Leônidas é o filho mais velho do senhor Aristides Leônidas, o irmão do Philip. E esse homem é realmente violento, eu posso dizer. Mas a gente também vai ficar de olho em todos os personagens que aqui vão aparecer. A esposa do Sr. Roger é a Clemence Leônidas, que ela é uma cientista, ouçam bem, uma cientista que ama muito o seu marido e vai saber onde esse amor pelo marido pode levar ela até então, né? A gente tem a Brenda Leônidas, a jovem de 24 anos que era esposa do senhor Aristides Leônidas, que tinha 75 anos. Eu sei o que vocês podem estar pensando. A jovem de 24, um senhor de 75, pode ser o golpe do baú? Quem sabe? Guardem na mente, mas todos são suspeitos em potencial. Talvez ela quisesse ficar viúva, né? Quem sabe? Bom, outro personagem é o Lawrence Brown, o professor. Bom, ele achava a Brenda extremamente gentil. E quem sabe o Lawrence não quisesse que a Brenda também ficasse viúva, não é mesmo? A gente não sabe. Bom, a gente tem ainda os irmãos da Sofia. O Eustace Leônidas, que é o irmão da Sofia, um rapaz que eu vou dizer, tem um caráter tão torto quanto a própria casa torta. E nós ainda temos a Josephine Leônidas, que é a caçula, a irmã da Sofia, a mais nova ali da família, do clã Leônidas, e que tem um cérebro muito aguçado e pode ser uma detetive em potencial.
Bom, agora que vocês já sabem mais sobre quem são os personagens e sobre como eles podem ser os suspeitos desse assassinato, vocês já devem estar tirando suas próprias conclusões. Eu diria para vocês pensarem bem, porque na verdade, como eu falei no início, todos tiveram oportunidade, mas qual o motivo, qual o grande motivo para eles terem alguém dentro da casa ter cometido esse crime? Bom, se você quiser realmente saber quem cometeu o crime, e saber mais pistas sobre os acontecimentos, eu recomendo que você leia A Casa Torta, porque além dessa pequena exposição dos personagens que o próprio livro também vai trazer alguma coisa nesse sentido, você vai encontrar várias outras pistas dispostas pela casa e também pela cidade para ajudar você a resolver esse mistério. Qual desses suspeitos será que teve a real vontade de matar o Senhor Leônidas? Será que vão haver mais mortes dentro da casa? Bom, isso eu deixo para vocês descobrirem nesse livro que tá realmente incrível. E não se esqueça, as pessoas que vivem dentro da casa podem ter o caráter tão torto quanto a própria casa. Bom, agora eu vou falar. Esse livro foi muito bem escrito. Não tem como falar algo do contrário dessas criações da Agatha Christie, que parecia que ela estava lá mesmo anotando tudo o que estava acontecendo. Porque foi muito bem montado. E os segredos por trás da família, toda essa crueldade que pode estar dentro da família Leônidas é surpreendente. O livro realmente me fez repensar sobre os segredos que a gente guarda e sobre a que ponto a crueldade humana pode chegar. Bom, é um livro muito bem escrito, as passagens são muito... as coisas pra gente desvendar o crime, as pistas estão todas lá pra gente tentar desvendar. Não é alguma coisa que a autora escondeu da gente, porque o livro vai contando de tal forma que você pode desvendar isso. Eu acredito que alguém possa desvendar só lendo, sem chegar lá no final, porque quando a gente chega lá no final, o livro traz a gente de volta para o começo. Ele faz a gente rever todos os pontos da história pra gente olhar todas as pistas. E eu fiquei pensando, como que eu não vi isso antes? Tava ali na minha cara. E lá no final eu tava com... Porque assim, lá nas 10 últimas páginas tudo começa a meio que se encaminhar, se resolver. E eu acho que ainda tem um plot twist dentro do próprio plot twist. Tipo, o final tem um final dentro do final. É um negócio bem, bem surpreendente, eu achei. Porque lá no final tinha 3 suspeitos. Eu pensei, deve ser esse ou esse ou esse por causa disso, disso e disso. E daí vem a Agatha Christie e diz, não é isso não, você não lembrou disso aqui, e ela incrivelmente me desnorteou lá no final e criou um final surpreendente que realmente me deixou, assim, um pouco incomodado, porque eu não esperava de jeito nenhum que aquilo fosse acontecer. Não esperava que fosse aquela tal pessoa que tivesse matado ele, apesar de fazer muito sentido. Se eu tivesse prestado atenção nos fatos, eu teria entendido, porque lá pro final eu já pensei, tem que pegar essa pessoa, mas não era ela. E os fatos estão... A história faz a gente desconfiar de todo mundo, praticamente. Todos os personagens, como eu disse, tiveram a oportunidade. E é incrível o jeito que a Agatha Christie, essa rainha... consegue criar esses ambientes e fazer a gente ter certas sensações, porque realmente parecia que eu fui transportado para dentro da Casa Torta e ter vivenciado as experiências de cada um. E daí você fica com dó, por um lado você fica com dó de um, por outro lado daí você acha que não deve mais ter dó, daí você fica preso também porque o Charles está apaixonado, a Sofia está apaixonada, você fica preso às emoções do personagem, mas ao mesmo tempo você entende que tem algo diferente que está acontecendo e você tem que se manter imparcial em tudo que está acontecendo. Então, é um livro muito, muito bem escrito. Super recomendo A Casa Torta, Agatha Christie. Um super livro, assim, de investigação. Eu achei a leitura super fluida. Você vai, assim, não conseguia parar de ler ele. E eu achei, assim, muito bom. A Agatha Christie sempre me surpreendendo, sempre me deixando sem fôlego.
Eu não tenho palavras. Cada vez parece que os livros se renovam conforme vai passando o tempo. É que nem vinho, só fica melhor com o tempo. Então eu super recomendo para vocês. Bom, eu acho que é isso. A minha dica de hoje é a Agatha Christie, A Casa Torta. É uma recomendação muito boa, na minha opinião. Bom, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Vai lá, me segue nas redes sociais. As minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Comenta aqui também o que você achou do vídeo, sobre qual livro você gostaria que eu falasse a seguir. E eu acho que é isso. A gente se vê na próxima. Tchau! São muito suspeitos.